Você sabia que o número de cotações que chegam só no estado de São Paulo são mais de 200 cotações todos os dias? Eu tô te falando desse número, que é só um número absoluto, para você pensar quantas dessas cotações por dia você está conseguindo participar. E aí, se a resposta for poucas, ou muito provavelmente nenhuma dessas cotações, é porque provavelmente você não está dando atenção para uma das áreas mais importantes da sua empresa. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente olha para as grandes empresas, entra vendedor, entra diretor comercial, sai diretor comercial e as empresas continuam vendendo. Você sabe o que as grandes empresas têm, que a maioria das empresas que estão começando não tem? Uma marca que gera demanda comercial de forma recorrente para elas. Aquele comprador, ele lembra do nome da empresa e ele coloca essa empresa dentro do processo comercial. Só que quando você é uma empresa pequena, você ainda não tem uma marca que está na cabeça das pessoas e talvez nem é o que você deveria priorizar nesse momento. Mas existem outras formas de você aparecer no momento certo e na hora certa para esse comprador. A vantagem de você ter um número grande de demanda dentro do teu processo comercial, entrando e saindo, é que você vai poder escolher os melhores clientes e aqueles que estão mais aderentes à sua estratégia comercial. Por exemplo, vamos falar que você é uma empresa que não tem o menor preço e tem um custo competitivo, mas tem uma boa operação. São poucos clientes talvez que não levem em consideração somente o preço e que valorizem a qualidade do seu serviço. Agora, se você recebe uma, duas ou três cotações por mês, qual é a probabilidade de você encontrar esses bons clientes para você conseguir atender e, de certa forma, deixar esses clientes satisfeitos? Porque senão você vai ter que trabalhar com essas poucas demandas e vai ter que vender aquilo que o comprador quer e não aquilo que você é melhor em oferecer. Eu sei que provavelmente você investe em algumas estratégias de geração de demanda, como agência de marketing, um SDR, um pré-vendedor ou até mesmo nas redes sociais. Só que quando a gente fala de estratégias de geração de demanda para o mercado de terceirização, a gente pode dividir elas em duas estratégias: estratégias de atenção e estratégias de intenção. Quando a gente está falando de um mercado onde tem produtos físicos como moda, a gente utiliza estratégias de atenção, porque a gente consegue interromper aquele público mostrando uma roupa ou até mesmo um curso de emagrecer. Aquilo chama a atenção do cliente e ele sai de uma jornada dele, onde ele está consumindo conteúdo, para entrar num processo comercial. Agora, talvez tenha como a gente colocar um comprador que não está insatisfeito com o tal fornecedor ou não está com uma cotação aberta num processo de cotação simplesmente com um post? Muito difícil. Então, estratégias que funcionam para o nosso segmento são estratégias de intenção, ou seja, conseguir capturar compradores e síndicos que já estão nesse processo de busca por um novo fornecedor ou insatisfeitos com o atual fornecedor e que estão nesse processo. Só que aí que vem o grande detalhe: as estratégias de intenção geralmente são muito mais caras e ela tem um motivo de ser mais caro, é porque ela tem um resultado muito maior do que as estratégias de atenção. Você precisa de uma estratégia de intenção onde você tenha controle desse processo. E hoje, um dos melhores canais para a gente conseguir encontrar esse cliente é o Google. Porque quando esse comprador ou esse síndico ele está buscando por um novo fornecedor, a ferramenta mais rápida que vai entregar esse resultado para ele de novos fornecedores na região e nos requisitos que ele precisa é o Google. E hoje na Prime Video a gente investe pelo menos 180 mil todos os meses e dentro da nossa história a gente já investiu mais de 8 milhões. E é isso que diferencia uma empresa que tem resultado de uma que não tem. Eu não estou falando do volume de busca não, eu estou falando do volume de dados que a gente entrega para o Google para ele conseguir entregar cotações qualificadas. Porque você que está assistindo aí pode já ter feito uma estratégia no Google e não teve esse resultado. E nesse momento está falando: Lucas, eu já testei o Google e ele não funciona assim tão fácil quanto você está falando. E você provavelmente está certo, porque você entregou poucas informações para ele. Às vezes você colocou 5, 10 ou 15 mil, só que o Google trabalha num processo de leilão, ou seja, num processo de concorrência. Quanto mais pessoas anunciam, mais caro fica esse clique. E eu estou falando aí de um clique de R$ 25 somente para alguém clicar e cair no teu site. E se você teve poucas conversões, você deu poucas informações para o Google entender se ele é um lead qualificado ou não para eu encontrar mais pessoas como esse. Porque o grande diferencial dele é o processo de inteligência artificial, que é receber informações que você dá para ele e procurar mais clientes como esse. Agora eu vou te dar talvez o grande gatilho e o porquê valeu a pena você ficar até o final desse vídeo. Se você está dando as informações erradas para o Google, provavelmente ele vai encontrar pessoas erradas para te entregar como lead. Vou te dar um exemplo e clarificar o que eu estou falando. Se no teu site aparecem muitas solicitações de emprego, até mesmo diaristas ou cotações que não são qualificadas,
Como é que o Google vai saber se isso é qualificado ou não quando ele recebe essa informação? Se você não está criando essa engenharia de marketing, dando para ele a informação do que é qualificado, do que não é, do que é um bom cliente, do que não é, muito provavelmente a sua campanha vai entrar num ciclo vicioso e cada vez menos ela vai entregar o resultado que você está buscando. Na Prime Video a gente demorou quase 6 meses para acertar esse processo de engenharia de marketing, para dar informações suficientes para o Google, e hoje a gente está falando de cerca de 58 mil leads que a gente mandou para ele, tanto do que é qualificado e o que não é. E quanto mais a nossa campanha performa, mais leads qualificados a gente recebe, mais vendas os nossos fornecedores realizam e mais informações eu gero para o Google do que é um lead que tem alto potencial de conversão para o cliente que está na Prime Video. Eu sei, tudo isso que eu estou te falando parece muito complicado e vai ser muito difícil de você colocar isso em prática. Por isso a vantagem da plataforma. Quando a gente vê em outros segmentos, eu posso anunciar, por exemplo, o meu varejo de furadeira no Google, ou eu posso usar uma plataforma, por exemplo, como o Mercado Livre. O Mercado Livre resolve todo esse problema de marketing, você só coloca a sua furadeira e ele vai atrair compradores para ela. E é isso que a Prime Video faz. Tira toda essa complexidade do processo, desde a estratégia de marketing, da qualificação, de enriquecimento de dados, e vai te entregar essa cotação pronta, sem você correr todos os riscos de fazer uma campanha e não performar. Você quer saber mais? Arrasta para cima, clique no link e fala com o nosso time de vendas.